minha gente, tudo bem? Bora lá para mais um react de um conteúdo totalmente excelente. Desta vez o pastor Rodrigo Silva falando para nós se Adão e Eva realmente existiram em pleno 2024. Lá vamos nós! Perdão, foi mal, Rodrigo. Esse cenário tá maravilhoso, esse vídeo deve ser um vídeo bastante antigo, mas assim, deu aquela sensação de que tava faltando só entrar o Dino, da família Dinossauro, por aquela porta e estaria ornando com uma sketch maravilhosa para alegrar as nossas tardes para você que nasceu ali no final dos anos 80, durante os anos 90, e se você é jovem e não tem essa referência, eu vou te ajudar, peraí. Se liguem. O cenário tem o mesmo com clima. licença, Sr. Richfield. Ai, meu Deus. Por que não está lá fora derrubando árvores? Tem razão. Eu devia estar. Eu estou indo. Eu vou embora daqui. Obrigado. Eu tenho família, Sr. Richfield. Não posso comprar um presente para minha esposa e nem consigo comprar para os meus filhos as coisas que eu gostaria. Empurradores de árvore ganham $4 por hora. É? Preciso de um aumento. Dinossauro, seu cachorro. Você trabalha aqui há 20 anos e eu jamais imaginei que você iria entrar aqui e me encarar. Mas você veio e me encarou sim, mano a mano, frente a frente. Isso exige coragem, Dino. Gosto de homem que tem coragem assim. Eu gosto. Obrigado, senhor. Assim, eu acho que vou ter que levar esse seu ultimato a sério, não é verdade? Oh, eu agradeceria muito, senhor. Bom, se um cara entra aqui e encosta uma arma na minha cabeça... Não. Eu não encostei nenhuma arma. Ele tem que estar em condições de cumprir sua ameaça. Então eu vou lhe perguntar. Você quer um aumento ou o quê? Ou o quê? E por que se julga em condição de entrar aqui exigindo? Bem, aqui eu tenho mulher e filho. Bom, e onde eu tenho culpa nisso? Não estou culpando o senhor. Então por que é que eu tenho que pagar pela sua família? Só preciso de mais dinheiro. Não, a meu ver, você não precisa de mais dinheiro, precisa de menos família. Se aquilo não é bom, eu não sei o que é, mas eu me senti nesse clima dos anos 90, aí nessa brincadeira aí. Imagine uma cena não muito incomum em algumas universidades modernas. Um professor cético desafia seus alunos religiosos lhes perguntando se algum deles acreditaria na história do lobo mau e os 3 porquinhos como sendo um fato real. Você certamente já ouviu falar nesta fábula de La Fontaine, onde 3 porcos, morando respectivamente em casas de palha, madeira e alvenaria, vencem um lobo mau que tenta devorá-los. Gente do céu, hoje é documentário. Pegue a sua pipoca, prepara o seu aí, que eu ajeito o meu aqui e bora lá! Pois bem, teria isto acontecido realmente? Esta seria a indagação do professor. É claro que nenhum dos alunos, nem ninguém em sã consciência, poderia achar que aquilo havia de fato acontecido na história. Afinal, porcos e lobos não falam, não constroem casas, nem podem, com um simples assopro, botar abaixo uma construção de palha ou madeira. É claro que se trata de uma fábula e não de uma história real. Mas e quanto à Bíblia? Perguntaria o professor descrente. Podemos racionalmente considerar uma história real aquela narrativa que apresenta uma serpente falando e enganando um casal desnudo num jardim paradisíaco? E aí, poderíamos? Seria também a história de Dino da Silva Sauro pedindo um aumento algo factível, pois dinossauros trabalhavam derrubando árvores, tinham patrões, uma organização capitalista? Ou será que foi uma grande aula de como se organiza a humanidade, que nos fez aprender coisas incríveis, com conteúdos brilhantes, sem necessariamente precisar ser factual e histórico? Fica aí o questionamento. A história de Adão e Eva, tentados por uma serpente que termina com uma mordida mortal num fruto proibido, vulgarmente chamado maçã, parece para muitos um Vulgarmente chamado maçã foi excelente. Eu não sei quem escreveu o roteiro, mas tá bom. relato simplório demais, ou até mesmo infantil. Como podemos crer que um episódio assim justificaria o começo histórico da humanidade?
Não podemos, né, querido? Porque a função é diferente. Não é um relato histórico, jornalístico, moderno sobre a origem, senão um mito, que é uma interpretação e explicação da realidade mediado por símbolos, cujo conteúdo mais importante são os valores e a justificação ou legitimação de uma determinada maneira e conduta, um jeito de viver de diferentes povos. Mas tamo aí. Bem, iguais aos porcos e lobos, serpentes também não falam. Nem oferecem dinossauros. frutos aos que passam perto de sua árvore, isso é Não claro. tem emprego também. Estariam, portanto, os primeiros capítulos do Gênesis mais para uma fábula do que para um relato histórico das origens? Veja que o Rodrigo utiliza o termo fábula e não mito. E isso não é sem propósito. Porque a crítica literária do Gênesis, em que a gente utiliza método histórico-crítico, crítica da literatura, que a gente faz análises das diferentes versões, comparação com outros mitos, comparação com outras narrativas, faz um monte de cuidado, tem um monte de gente trabalhando de maneira séria, e isso não é para descredibilizar a Bíblia, senão saber ler e interpretar de maneira cada vez mais qualificada. Mas quando ele utiliza fábula, obviamente, de maneira propositada, identificando com a fábula dos 3 porquinhos, fica mais fácil de você não ter que entrar no debate sobre o que é um mito, a função racional de um mito, qual é o papel que ele desempenha na organização da vida das pessoas, na inserção de grupos humanos em determinados valores, doutrinas e condutas. Mas você fala de fábula, porque você fala, não é uma fábula. Realmente, eu concordo, não é uma fábula. Então é a história real. Aí você tá dando um salto, meu querido, que fica complicado. Muitos teólogos entendem que sim, que não podemos tomar a sério aquilo que Moisés escreveu. Cara, na boa, isso aí é um espantalho do tamanho do planeta. Que é pra dizer, ó, quem tá criticando esse tipo de... que é factual, tá descredibilizando o texto bíblico. E não é verdade. E quando eles soltam um Moisés aí no meio, é pra reforçar a autoridade dessa personagem, porque é uma personagem que faz parte da tradição, faz parte da fé, e aí vai dizer, olha, foi o Moisés que escreveu, e vocês estão questionando o próprio Moisés, que era o cara que conversava com Deus diretamente, como está no texto. E aí cria um sistema tautológico que se autorreforça e não tem nenhum espaço para a crítica, efetivamente. Então, fica complicado, né, Rodrigo? Mas é uma estratégia inteligente se você não quiser debater com ninguém. Chegam a sugerir que devemos cortar esses capítulos de qualquer evento histórico especificamente. Ninguém fala isso! O que se fala é que aquilo não se pretende a ser um relato histórico. E aí sim, nós conectamos esse texto a uma questão histórica. Mas não de explicação de como é a origem do universo e sei lá o que lá, senão como uma explicação racional, mediada a símbolos, da vida e da história de um povo em suas relações espirituais, de fé, materiais, de organização, de justificação de um modo de vida, que está tudo isso envolvido nessa construção desse mito. E é isso. E historicamente a gente vê, analisa, estrutura, constitui, reconstitui, para entender o que o autor gostaria de dizer, quais são as intenções, quais são os conflitos envolvidos, qual é a história que está presente, para a gente entender melhor este texto. E não simplesmente se submeter ao dogma, à doutrina e pronto, não vamos falar sobre mais nada, é uma questão de fé, de crença e acabou, volta pra casa. A gente quer debate, cara. Porque se quer botar a ciência na roda, é botar um espaço público abrangente em que a gente pode debater, compartilhando metodologia, procedimento e tal. Autores clássicos como C.S. Lewis, autor das famosas Crônicas de Nárnia, e da expressão que eu menos gosto nesta vida, que é evangelho puro e simples. Pô, Cecílio, você estragou boa parte da nossa vida com essa expressão, porque é usada à torta direita para justificar a doutrina sem pé nem cabeça. E dizer que é simples e é puro, não tem nada de simples e puro, porque você fica refém de ter que aprender 300 mil coisas ao mesmo tempo. Ah, cara, eu sei que não foi tua culpa, mas você contribuiu aí, deu uma arma na mão da galera que tá complicado. E Teilhard de Chardin, um dos mais renomados escritores católicos, chegaram a supor. Trabalhava com teoria da evolução, essa parada toda, e muito interessante o trabalho de Teilhard de Chardin. Que Adão seria o primeiro exemplar moderno do Homo sapiens, Wrong! ou uma raça espiritual que se seguiu à cadeia evolutiva. Eita, nós. Errado também, mas vamos O lá. primeiro a poder raciocinar, como na filosofia de Hamlet, e perguntar-se classicamente por sua identidade. Aquele que pudesse dizer, de fato, ser ou não ser. Eis a questão.
Em outras palavras, o que eles propõem seria uma simbiose entre a Bíblia e a teoria da evolução das espécies, proposta por Charles Robert Darwin a partir de 1838. Isso colocaria Adão como o resultado das transformações sofridas pelos hominídeos que o antecederam, aqueles comumente chamados de Pithecanthropus erectus, Australopithecus ou Neandertais, embora... Eu tô obcecado com o cenário, tá complicado pra mim. Eu fico olhando o cenário, meu Deus do céu. Interessantíssimo esse clima retrô. Esses últimos não sejam mais classificados como ancestrais do gênero humano. Esse processo teria demorado milhões de anos para se concretizar. Essa imagem aí completamente equivocada, que deveria apresentar como árvore de vida, que deveria mostrar que tem ancestrais comuns a diferentes espécies e tal. Mas tudo bem, a gente já sabe que o objetivo é só descredibilizar a ideia evolucionista. E tá em culpa também o pessoal que resolveu divulgar essa jossa como se fosse uma explicação científica. Vocês atrapalharam nós, viu? Cientistas atrapalhados na divulgação. E correria dentro das formas mais primitivas da humanidade até Adão, o mais evoluído de todos. O grande problema com esse tipo de abordagem, que é querer botar essa personagem de Adão na história, que não tem nada a ver. Pretende ser uma defesa racional da Bíblia, é que seus proponentes se esquecem que as doutrinas de Cristo estão edificadas sobre o conteúdo do Antigo Testamento, que por sua vez se apoia inteiramente sobre o relato do Gênesis. Mas aí o ponto é, por uma perspectiva factual e histórica de narrativa de como efetivamente ocorreram os fenômenos, os processos e tal, não. O que o Rodrigo está deixando aí bem na sutileza é que, olha, a doutrina de Cristo, que efetivamente é exclusivamente a nossa e a maneira como nós trabalhamos, seja esse nós aí, quem quer que seja, tem que conferir factualmente e historicamente com o relato bíblico. Como se o objetivo da autoria, do pessoal que construiu esses textos, fosse dar uma narrativa cosmogônica, factual, jornalística moderna, e não com outros objetivos, com outras formas de relação com a história, com a vida e com a própria questão da verdade. Não, é esse o negócio, né? Fica aí sempre disfarçado, que os pressupostos eles não vêm pra fora, eles ficam ali jogadinhos e tal, e aí parece que a gente tá só numa disputa sobre verificação histórica e factual. Só que esse não era o problema do texto, esse não é o problema da doutrina, esse não é o problema da questão, inclusive, do pessoal neotestamentário, né, do Segundo Testamento, o pessoal que escreve os textos lá também não tinha como problema isso. Se a história do Éden não aconteceu de fato, então não houve a queda de Adão e a humanidade... Talvez ele tenha tropeçado, mas aí é uma queda em outro sentido. A humanidade não se encontra contaminada por nenhum tipo de pecado original. Aí requer uma grande e ampla interpretação e debate sobre o tema. Só que você está confundindo uma questão de afirmações doutrinárias e dogmáticas com análise científica da realidade, da história e tal. E aí confundir essas duas coisas é a malandragem, porque aí você quer... Isso é uma pregação para convertido, que é para trazer o convertido garantido ali como seu fiel. Porque no mundo moderno, ciência é a legitimadora, que dá lastro para a verdade. E aí pro cara, ele não tá falando para quem não é convertido, ele tá falando pro fiel sacar, ó, a gente tem aqui algum lastro científico, então pode ficar aqui no nosso grupinho. Vem pra cá, não tenha medo, não faça grandes perguntas, porque a gente tá certo aqui. Porque as perguntas que você fizer pro texto vão trazer problemas. Então a gente vai aqui, não. É que eles não estão tão certos. Não. Olha para esse tipo de teoria. Não. Olha para essa evidência, seja lá o que trata como evidência. Mas vamos lá. Logo, não existe nenhuma transgressão da qual necessitássemos ser redimidos, e a morte expiatória de Cristo não passaria, na melhor das hipóteses, de um martírio sem significado. É esse o motivo do que o pessoal tem um medo danado de discutir outras abordagens do texto bíblico que não seja doutrinária. Eles perdem o poder deles de controle sobre as pessoas. É esse o ponto. E aí você vai perder sua fé? É óbvio que não. Não tem nada a ver uma coisa com a outra, exceto se a fé estiver exclusivamente presa a uma questão de dominação, de esse tipo de estruturação que se mexer qualquer coisa, acabou tudo. E aí fica complicado. Aí a fé é em Jesus, é na experiência com Deus que você teve com a sua comunidade, na sua história, na sua trajetória, ou é nesse lance meio bibliolátrico, que ou é verdade no sentido moderno, estrito, jornalístico, descritivo, ou não vale nada. Saca?
É um jogo perigoso, mas o objetivo é manter essa relação aí de controle de domínio sobre o texto bíblico e sobre as pessoas por tabela. Embora devamos admitir que a história de Adão pareça um tanto estranha ao senso comum, pois não vemos no mundo real nada que lembre o ambiente edênico que a Bíblia descreve, devemos nos lembrar que até mesmo os melhores advogados não se aventurariam a acusar de mentirosa uma pessoa apenas porque o seu depoimento reflete um fato difícil de acontecer. Veja a estratégia dele. Ele vai jogar agora por uma questão de mentira ou verdade, como factual ou não factual. E o mito não trata desse sentido de mentira ou verdade nesses termos. A discussão de mito é questão de valores, de compreensão racional de uma determinada interpretação e concepção da realidade mediada por símbolos e que a gente interpreta, discute, traz para o debate, para o diálogo, para o enfrentamento. Só que esse tipo de conversa, de debate franco, aberto, em que as pessoas vão interpretar, vão discutir os valores, as ideias e tudo mais, enfraquece uma estrutura doutrinária vinculada a um tipo de instituição. Esse é o medo, é ampliar a capacidade dos leitores de discutirem, de argumentarem, de irem para além da doutrina. A história dos processos jurídicos está repleta de casos estranhos e aparentemente improváveis que constituíam a mais pura verdade. Assim, um jurista experiente prefere avaliar de modo neutro tudo o que é dito nos laudos e então buscar fora deles provas ou evidências que deponham contra ou a favor daquilo que foi apresentado. Aparentemente, você tem que assumir que o relato bíblico, numa perspectiva moderna, jornalística e tudo mais, é factual e verificável, e daí, depois de assumir isso, você vai fazer ciência para tirar a prova. Isso não é ciência. Isso não é trabalho científico, isso não é pesquisa. Ele está utilizando um recurso de defesa ou não de um relato, do ponto de vista jurídico, de juiz e tudo mais, como uma metáfora para articular ou legitimar esta posição, que é uma posição daí não propriamente científica, não propriamente de pesquisa, de trabalho efetivo em torno do texto, do seu sentido, do significado, as análises mais avançadas que nós temos. Ele está se furtando de ter que discutir e de debater, utilizando da prerrogativa do não, mas peraí, também não tem tudo provado do contrário. Veja como funciona em outro campo que não tem nada a ver com esse que a gente trabalha. A malandragem retórica é um negócio interessante da gente analisar, conhecer, estudar e trabalhar. E não há argumento melhor a favor de um depoimento do que o apelo a testemunhas. Há outras pessoas que viram ou ouviram aquilo que se afirmou. Uma pessoa sozinha pode mentir ou até se equivocar descrevendo algo que não aconteceu. Porém, quando um certo número de pessoas, sem contato direto entre si ou com o depoente, afirmam basicamente o mesmo que ele contou, diminuem-se para quase zero as chances de haver um equívoco sistêmico. Ainda que se trate de um relato estranho, ele tem, no mínimo, o mérito da lógica racional e pode realmente ter acontecido no passado. Eu tô preocupado para onde a gente vai parar. Mas é claro que duas pessoas jamais contam a mesma história ou descrevem o mesmo evento igualmente. Existem contradições não essenciais que são perfeitamente aceitáveis. O importante é que o testemunho se harmonize nas bases que o sustentam. Transferindo para o Gênesis os conceitos que acima apresentamos, pergunta-se: há testemunhas fora da Bíblia que confirmem as bases daquilo que Moisés descreveu? Afinal, se Adão de fato existiu, ele estaria no topo das genealogias do mundo inteiro. Cara, essa estratégia retórica foi brilhante. Ele fez uma construção como se fosse um tribunal. A gente já tá quase revivendo. Eu esqueci o nome do negócio. É o tribunal, esqueci o nome da cidade nos Estados Unidos em que se debateu a questão da evolução nas escolas. Quase isso. Fez uma construção para chegar nisso aí. Foi genial. Ponto para a sofisticação do argumento. Para dizer, vamos fazer uma... Provavelmente, né? Vamos fazer uma literatura comparada para ver se Adão aparece em outros lugares, ou o mito de um ser humano original, originário, individual. Vamos ver se aparece em outros lugares. Provavelmente é isso. E aí, pô, sacada na argumentação sofisticada, mas que nada que um bom trabalho cerebral e racional para falar isso aqui foi só um artifício retórico. Pois todas as mais antigas civilizações procederiam geneticamente dele, e deveriam fazer referência a esse ancestral comum.
Olha o salto da construção literária e de relatos literários semelhantes para uma necessidade de origem genética comum. Cara, são dois campos completamente distintos. Quer dizer, a gente já tem vários campos que estão se misturando para legitimar uma posição. Pô, metodologia alquímica para poder fazer as coisas acontecerem. Não se deve esperar, contudo, que as antigas tradições regionais sejam um decalque exato da narrativa bíblica. A história nos revela que houve ondas de apostasia em relação à teologia monoteísta, aquela que saiu do Éden. Isto é, muitos desviaram-se da tradição original adâmica. Aí a gente vai para outros estudos histórico-críticos que levam a sério as coisas que a gente aprende na história e vê que é o contrário, que a construção monoteísta dentro da tradição bíblica foi nos conflitos e nos embates com outros grupos e mesmo crises internas da diversidade de povos que constituíam as tribos. E aí você tem um combate, um embate, um enfrentamento entre uma defesa de posição monoteísta contra outras que tinham várias divindades e que tinham exigências de sacrifícios e uma estruturação idolátrica e tal. E aí depois desse processo histórico vivido e milenar, aí quando se reconstitui o cânone, se reconstitui um cânone trazendo esse elemento como algo que estava desde o princípio. E não, né? Mas quando você faz a leitura dogmática, doutrinária, a gente pode chamar até fundamentalista, né? Que é inverter a Bíblia, a referência, e depois a gente vai para a história, vai para a vida. Aí a gente pode fazer esse tipo de afirmação que ele acabou de fazer. Que tem o monoteísmo no início e depois vai se diversificando e depois tem a busca por monoteísmo de novo. A comparação, portanto, deve-se resumir à permanência de um esboço similar ou de elementos antigos que sobreviveram ao distanciamento étnico em direção ao politeísmo posterior. Vasculhando, pois, as origens da civilização, ao mais distante que a história escrita consegue nos levar, chegamos até por volta do 3º milênio antes de Cristo, quando surgiram os primeiros livros da humanidade. Eles foram originalmente produzidos 3.000 a.C., provavelmente. Moisés é desse período? Moisés é posterior? Como vamos fazer essas demarcações aí? Num sistema de escrita pictogrâmica que você pode ver no canto esquerdo de sua tela. Ali as figuras representavam objetos e depois vieram a ser os primeiros traços ideogrâmicos, aqui dispostos no centro, quando as figuras começaram a representar ideias e conceitos. Finalmente, então, surgiu o sistema fonográfico, reproduzido na última coluna, onde cada figura representava um som. Como não havia ainda o papel que hoje conhecemos, a escrita era feita em tabletes de argila, como este que tenho aqui em minhas mãos. Escrevia-se normalmente com argila ainda úmida, que depois era secada ao sol ou em fornos propriamente preparados para este fim. Esse sistema ajudava muito na preservação do documento, pois, uma vez seco, o barro escrito podia durar milhares de anos debaixo da terra. Os caracteres eram normalmente traçados a partir de pequenos sulcos feitos na argila, que mais pareciam cunhas em miniatura. Por isso receberam o nome de cuneiforme, isto é, escrita em forma de cunha. Você vê que agora tem vários elementos que fazem parte da construção histórica, arqueológica e tal. Mas o ponto é, onde é que vai ser a chave que vai conectar com todo aquele bagulho que veio antes? Porque parece que a gente tá sempre sambando entre algum elemento com características científicas e o completamente doutrinário que ignora completamente a ciência ao mesmo tempo. Curiosamente, os primeiros registros escritos da humanidade foram produzidos mais ou menos na mesma época, tanto na Mesopotâmia quanto no Egito. Por que justamente nesses dois países? Territórios. Provavelmente porque foram estes os dois centros que mais rápido se desenvolveram após o dilúvio, gerando as mais antigas... Viu? Tava indo na ciência, tá ali, então, após o dilúvio, entra um bagulho. Não dá, desculpa, minha gente, perdão. E aí, assim, né, eu fico imaginando que só sobreviveu lá a família do Noé. Mas em pouquíssimo tempo nós tínhamos grandes civilizações com milhares de pessoas e tal. Cara, é um esforço muito grande para sambar em dois mundos, né? E em vez de aprender
abrir mão do dogma, da doutrina, transformar as coisas. Isso não faz a gente perder a fé, não faz você perder as experiências espirituais que você tem, de espiritualidade que você tem, mas enfraquece sim a estrutura doutrinária e de poder vigente dentro das nossas instituições. Isso enfraquece, não tem como negar. Porque flexibiliza as possibilidades de debate sobre determinadas condutas e ordens. Porque esse é o lance. Quando você pode discutir um mito, pode discutir os valores, quando você pode discutir uma interpretação racional da realidade tradicionalmente mantida, você pode colocar isso em termos cada vez mais populares, amplos e tal, não é um que manda, o resto obedece. Enfraquece isso. Antigas comunidades urbanas da história. Ali, a unificação política dos clãs e das tribos em torno de um sistema religioso governamental resultou numa sociedade centralizada que se organizava a partir de uma estrutura bastante complexa. Esse modelo social exigiu em pouco tempo a criação de um sistema de contabilidade e comunicação confiáveis que pudesse servir de referência ao comércio e à repartição dos bens. Assim, passariam ainda mais de 1000 anos entre esse período e a produção do livro do Gênesis. Tá de parabéns, Rodrigo, pela capacidade de leitura do teleprompter. Porém, se a história que ele descreve for verdadeira, devemos obrigatoriamente encontrar a partir daqui as primeiras referências a Adão, já que este seria, de acordo com a Bíblia, o genitor comum de todos os povos. Se estiver correto, veja, premissa. E por incrível que pareça, essa referência existe e foi encontrada numa quantidade maior que o necessário para validar o texto bíblico. Não, meu Deus, ai, volta para metáfora jurídica, de defesa, tal. Não científica, não de análise literária, histórico-crítica, não, é a metáfora do juiz. Milhares de tabletes cuneiformes, pilares e inscrições foram escavados na região que compreende a antiga Mesopotâmia. Eram recibos, cartas, leis, documentos de propriedade, etc. Veja, antiga Mesopotâmia, de onde vem a tradição abrâmica, dos caldeus, nessa região. Então, que a narrativa de Abrão é a narrativa de uma grande migração do território da Mesopotâmia para outro, tá? E aí é engraçado, porque esta narrativa, que é saída desse território para outro, depois ela é apresentada no texto bíblico, no próprio Pentateuco, no Gênesis, nessa memória, dentro de várias figuras, inclusive de diferentes tribos, de uma diversidade de grupos, diversidade de crenças, que foram, depois de trocentos mil anos, formar, então, o povo judeu, o povo de Israel, o povo tal, não sei o que lá. Mas assim, é um processo milenar que é apresentado de maneira mítica, numa narrativa com sentido e significado e valores para justificar um modo de vida, um modo de conduta, um modo de organização. E o pessoal estava tranquilo com isso. Só que essa simbologia, essa construção mítica, toda essa parada vai ser analisada aqui como se fosse uma questão factual. E aí, provavelmente, as diversas provas de Adão encontrados em relatos mesopotâmicos é porque, em vez de se pressupor que é uma raiz comum dentro de um mito que depois é mantida em outro povo, vai ser o contrário. É uma raiz genética que aparece em diferentes povos. Então essas inversões são brilhantes. Alguns tinham por conteúdo listas genealógicas e histórias tradicionais sobre os primórdios da humanidade. Ao avaliá-los, qual não foi a surpresa dos arqueólogos ao perceberem que muitos traziam semelhanças bastante acentuadas com o que seria posteriormente escrito na Bíblia. Uma extraordinária coincidência foi percebida, por exemplo, na forma como os antigos documentos egípcios e mesopotâmicos chamavam o primeiro ancestral da humanidade. A grafia do seu nome variava entre Adamu, Adime, Adapa, Alulim, Alorus, Atam, Admuzi e outros. Ora, não seria razoável supor que todas estas formas constituiriam variações ortográficas do mesmo nome Adão? Sim! Só que isso significa que existiu Adão como personagem? Não! Será que não é muito mais plausível de que existe uma raiz linguística comum de histórias e mitos reproduzidos de maneira comum em diferentes grupos? Não. É mais fácil a gente pressupor e confundir uma questão linguística, literária, de
compartilhamento de conteúdos, né? Porque vamos lembrar, gente, essa tradição hebraica, essa tradição hebreia, né, judaica, que depois parece como figura do Estado, do povo de Israel e tal, faz a sua rememoração mítica de Abraão saindo do período, saindo de Ur, na Mesopotâmia, passando ali pelo Oriente Médio da região onde seria Israel, a Palestina, depois vai para o Egito, e no Êxodo, esse pessoal que fez essa travessia, diferentes grupos, diferentes povos, diferentes tribos, retornam para uma outra terra, saindo de uma condição de escravidão, narrada pelo mito de Moisés, libertação e tudo mais. Quer dizer, não teve influências nem trocas culturais, nem existem raízes comuns, não existe um mesmo mito mantido de diferentes formas e apresentado em diferentes fonemas, não. É necessariamente uma construção genética de um ancestral comum factualmente verificável ou potencialmente factualmente verificável. Ah, não, é muito esforço para manter o dogma e para fazer essas inversões, cara. Ai, Rodrigo, mas tudo bem, é uma questão apologética. Eu quero defender o dogma. Note que a forma hebraica Adam se adequa naturalmente em todas estas variações. Só ela, né? As outras variações também não se adequam a Adam. A semelhança fonética é muito acentuada. Incrível. É como se conhecêssemos um homem chamado João, mas que os alemães chamariam de Johanan, os ingleses de John, os espanhóis de Juan e os franceses de Jean. Ei, mistureba danada de questões e problemas para poder fazer, hein? Ô, gente, pensa por 2 minutos, sério mesmo. Só faz uma breve reflexão do exemplo que ele acabou de dar. Apesar das diferenças idiomáticas, existe uma raiz temática que permanece em todas as formas de escrita ou pronúncia daquele nome. O latim. Os tabletes cuneiformes encontrados no Oriente revelaram ainda que desde longo tempo existiu na Mesopotâmia uma tradicional história acerca de um certo Adapa, ancestral de toda a humanidade. Aliás, Adapa é um nome que muito se assemelha ao vocábulo Adam ou Adão. Dessa história já... Ou Adamuzi, ou Adaru, ou Adaril, ou Andarilho, ou Ados. Ah, mano. Foram encontrados 4 fragmentos, sendo 3 deles derivados da biblioteca de Assurbanipal e o mais extenso e antigo dos arquivos egípcios de El Amarna, escritos por volta do 14º século a.C. Aí, em vez de ser uma manutenção dentro da tradição hebreia, que é posterior de Ur, né, da Mesopotâmia e do Egito, dessa confluência e depois mantida na tradição, é o contrário. Uma hipótese é completamente descartada para manter a doutrina. É o contrário. É necessário uma forma genética ancestral unitária de um tempo irrememorável? O poema original gira em torno da problemática da vida eterna, pois, segundo seu relato, o primeiro homem criado pelos deuses chamava-se Adapa. Ele recebera uma grande sabedoria, mas não era naturalmente imortal. Adapa era pela criação o filho do deus Ea e morava na cidade sagrada de Eridu. O curioso é notar que Eridu e Éden procedem da mesma raiz etimológica em conjunto com o sumeriano Edin ou Edenu, que... Se é uma raiz etimológica, por que você está pressupondo que é uma questão genética, meu lindo? também querem dizer paraíso ou planura. Coincidentemente, Lucas também enumeraria a genealogia humana de Cristo a partir de Adão, classificando-o como, no mito de Adapa, de o Filho de Deus. Mateus não faz isso. Aí você vai querer dizer que é uma genealogia complementar e não outra completamente distinta. Lucas 3, verso 38. A história prossegue dizendo que Adapa vivia em meio aos Anunnakis, palavra que lembra muito de perto o termo Anaquins, ou gigantes, que temos na Bíblia. Depois apresenta... Cara, esse é muito curioso, porque aí a Bíblia ela acabou de ser eternizada. E aí o que tá na Bíblia tá o correto, o dos outros povos não. Sendo que o povo hebreu foi formado depois dessa história toda, e o texto bíblico depois ainda, mais depois. Só que aí a história ela é ignorada, os estudos eles não são combinados para você ter um melhor quadro da realidade. É pensado, o pessoal chama de cherry picking, né? Você escolher aquilo que te interessa
para reforçar a própria doutrina, só que toda essa argumentação do Rodrigo só tem sentido se você assumir aquela metáfora que ele utilizou, que é a imagem do tribunal. Que não tem nada a ver com procedimento científico, metodológico e tudo mais. Ele acabou de abandonar toda qualquer ciência e aí tá querendo provar que existe a possibilidade, ou existe efetivamente a realidade do personagem Adão, pra poder construir esse bagulho todo, pra verificar modernamente, historicamente, como isso é possível. Dá nem pra dizer que isso é pseudociência. Isso aí é disputa pelo espaço científico pra reforçar no fiel, em quem já é fiel, de que tem validade e legitimidade de acordo com que na nossa ordem social, como globalidade, né, como sociedade moderna, funciona como legitimador de verdade e tudo mais. Tem ciência aqui também, viu? Aqui também tem ciência. A deles não é tão boa quanto a nossa. E aí, ou, se eles não conseguem provar 100%, então vale qualquer um. Você pode chutar tanto aquilo que tem uma confiabilidade de 99%, quanto aquela que tem uma só. Aí você joga na conta da fé. E aí fica fácil, né, meu querido? Mas, mano, é muito esforço e muita argumentação pra manter só a doutrina e cheio de estratégias. Cara, acho que daria pra ficar muito tempo nesse documentário aqui, porque é um documentário. Gente, não sei se você preparou sua pipoca, mas foi um esforço danado pra construir esse negócio. Pra fazer essas artimanhas e tal. Ei, os 3 porquinhos ficaram lá atrás, né? Mas eu acho que eu já cansei um pouco desse esforço danado e recomendo vocês a assistirem Família Dinossauro, porque tem estruturas brilhantes de narrativa ali para ensinar valores críticos fundamentais à nossa realidade e que são muito compatíveis aí com determinadas posições críticas ao modo como nós vivemos e funcionam muito bem para nos ensinar valores, condutas, doutrinas e serem reproduzidos para várias coisas, várias funções aí no nosso dia a dia. Leia também a Bíblia, mas sem essa perspectiva fundamentalista ou dogmática que faz um esforço danado, que se alguém conseguir encontrar um elemento muito específico que desmonte tudo isso daí, ou todo esse esforço, ou que comprove 100% determinada teoria, determinado ponto e tal, essa galera vai entrar em desespero e perdeu sua fé porque ela tá muito frágil, ela depende de evidências que, não vai estar garantido. Mas bora lá, minha gente, trazendo a boa nova todo dia útil até a vitória final. Eu espero que vocês tenham curtido. Quem puder dar uma força no Apoia-se, chega junto, ajuda aí. Tamo junto, até menos. Espero que vocês curtam. Bora lá. Es el tema que les estoy explicando. Last week. Hay una historia nueva o común a toda América Latina. Yo no voy a marihuana. Una ética en la liberación. ¡Hasta la victoria! Final.